Olá, começa agora mais uma edição do programa Ação Sustentável. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso programa de hoje traz um destaque importante para o agronegócio brasileiro: o reconhecimento internacional do trabalho técnico e científico desenvolvido pelo Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, o IMAFLORA. A instituição recebeu um prêmio concedido pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, que destaca o esforço do IMAFLORA no cálculo e no monitoramento das emissões de gases de efeito estufa do setor agropecuário brasileiro. Esse trabalho faz parte do sistema de estimativas de emissões e remoções de gases de efeito estufa e ajuda o país a compreender melhor o papel da agropecuária frente aos desafios climáticos globais. Bom, e para entender o significado dessa premiação e, é claro, o impacto desse trabalho para o campo, para a sustentabilidade e para o futuro da produção agropecuária no Brasil, eu vou conversar agora com o analista em ciência do clima do IMAFLORA, o Gabriel de Oliveira Quintana. O Gabriel vai aparecer aqui com a gente no nosso telão. Oi, Gabriel, seja muito bem-vindo aqui com a gente, viu? Muito obrigado pela presença no nosso Ação Sustentável. Tudo bem por aí? Tudo jóia, agradeço muito, Felipe. Obrigado pela chance de a gente poder ter essa conversa aqui sobre algo tão especial. Bom, literalmente, né, é algo muito especial, um reconhecimento que vocês aí do IMAFLORA acabam de receber. Então eu quero abrir esse nosso bate-papo perguntando para você um pouquinho sobre esse momento, né? Parabenizá-los pelo prêmio recebido, por esse reconhecimento. Queria que você contasse então para a gente qual exatamente foi essa premiação e por que o IMAFLORA foi reconhecido, foi agraciado. Perfeito, Felipe. Bom, nós ficamos muito felizes também em receber essa premiação, em ganhá-la. A FAO completa 80 anos junto com a ONU esse ano, criadas pós-Segunda Guerra Mundial, em 1945. Então, para completar, para celebrar esses 80 anos, a FAO organizou a primeira cerimônia global de reconhecimento técnico. Então, em várias categorias, ela fez uma coleta mundial de iniciativas que estão alinhadas com seus princípios de melhor alimentação, erradicação da fome, maior sustentabilidade e como é que tudo isso converge para uma segurança alimentar mundial. E nesse contexto, nós fomos selecionados na categoria que abrange os itens associados a manejo da terra, solo, recursos hídricos e como essas ações, essas atividades estão colaborando para uma segurança alimentar e agricultura mais resiliente. Então, dentro dessa categoria, nós fomos os primeiros a serem selecionados, os primeiros a receber o prêmio, mostrando que de todas as atividades associadas a essa frente de atuação alinhada com a FAO, nós fomos os selecionados em primeiro lugar. Bom, e é uma premiação muito importante, um significado que eu imagino que seja muito valioso para vocês, né? Queria que você trouxesse para a gente, tentasse traduzir um pouquinho sobre, de fato, esse significado desse reconhecimento, tanto para o IMAFLORA, mas também, de alguma forma, para o setor agropecuário, né? O setor agropecuário do Brasil, ele tem, de alguma maneira, a comemorar esse reconhecimento, né? Com certeza, essa é uma vitória não só do IMAFLORA, mas de todas as instituições parceiras e empresas, e o diálogo que temos com o governo. É uma vitória do Brasil porque está reconhecendo uma iniciativa nacional da sociedade civil brasileira e com um prêmio desse nível, dessa qualificação. Esse evento aconteceu durante o Fórum Mundial da Alimentação, o World Food Forum, em que o espaço, inclusive o governo executivo, o governo federal estava presente, fez a abertura, fez encerramento, contou com a presença, demonstrando como que o setor agropecuário brasileiro, a ciência, e de como isso junto, né, a academia, o campo, a pesquisa, as empresas e esse olhar direcionado do governo fortalece esses elos e que a gente consegue muito quando estamos todos juntos remando na mesma direção. Então, esse prêmio, nessa semana, né, ter sido com outras instituições brasileiras ter sido nomeado e ter ganhado nessa categoria só demonstra e reforça como o nosso direcionamento e nossos caminhos estão sendo trilhados certos e que tem muita coisa pela frente também a ser feita. Muito bacana. Bom, vamos aproveitar aqui a sua participação para quem ainda não tem oportunidade, para quem não teve oportunidade de conhecer ainda o trabalho do IMAFLORA, para explicar um pouquinho, em termos aí simples, o que o IMAFLORA faz na área, por exemplo, de ciência do clima e como isso se conecta com o setor agropecuário.
O Imaflora completou 30 anos esse ano, ele foi criado pós-Rio 92, aqui na cidade de Piracicaba, perto da Exalc, USP, e ao longo desses 30 anos a gente vem trabalhando com certificações e projetos que trazem desenvolvimento sustentável para todas as cadeias agropecuárias e da sociobiodiversidade também, junto com as certificações. A área de ciência do clima está muito atrelada à história do SEG, que foi a nossa iniciativa em que nós ganhamos esse prêmio, o reconhecimento. O SEG é o Sistema de Estimativa de Emissões de Gás de Efeito Estufa, em que a gente replica o método oficial do Inventário Nacional de Gases de Efeito Estufa e disponibiliza isso de uma forma mais acessível, gratuita, abrangendo todos os municípios brasileiros. Então, 5.560 municípios possuem seus cálculos ali acessíveis, com todos os gases, para todas as atividades. E a área de ciência do clima surgiu dessa iniciativa que é do Observatório do Clima, o SEG, surgiu de criar e realizar esses cálculos das emissões e remoções do setor agropecuário brasileiro. Então, desde 1970 até o último ano mais recente, agora, logo em breve lançaremos a coleção 13, que vão ter dados até 2024, nós trazemos todos esses dados referentes às emissões do setor agropecuário brasileiro, o que envolve pecuária, de corte, a de leite, agricultura, grãos, os insumos associados a isso, e também como é que as diferentes formas de práticas de manejo e tecnologias adotadas no campo contribuem para você aumentar a produtividade e também remover carbono pelo solo, reduzir emissões. Esse é o papel do SEG, de trazer a foto mais recente, sempre que possível, de como estamos em termos de emissões. E é daí que surge a iniciativa do Ciência do Clima, ao longo desses últimos 13 anos, nessa incidência em gerar dados baseados na ciência, com qualidade, para que tomadores de decisões, seja no setor público ou setor privado, alinhados com a academia, a gente consiga tomar as melhores decisões e direcionamentos para o setor como um todo, visto o desafio que nós temos em enfrentar a crise climática, como isso afeta a nossa produção, o céu aberto, e também como podemos escalar as boas práticas, os bons exemplos, os bons produtores que vêm aplicando e fazendo uma agricultura tropical de forma fantástica aqui no nosso país. Muito bacana, Gabriel. E agora, falando um pouquinho sobre esse trabalho, né, desenvolvido por vocês, que tipo de dados e de estimativas são produzidos pelo Imaflora para o SEG aí no setor agropecuário? Por exemplo, são emissões, remoções, quais gases, quais fontes, enfim. Quais são, de fato, aí os dados e estimativas que são produzidos? Perfeito. Bom, nós fazemos todos os cálculos das emissões oficiais. Existem guias internacionais que o próprio IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas da ONU, estabelece para que os países precisam gerar seus inventários, para que eles sejam comparáveis, haja uma harmonização em termos de como os países precisam relatar. E o Brasil vem fazendo um excelente trabalho em elaborar seus relatórios setoriais, o seu inventário nacional. O SEG surgiu como uma forma de ir além, partindo desse conhecimento riquíssimo da ciência brasileira, em estender essas séries históricas, em estender os usos desses dados para tomadores de decisão, de decisões desde o âmbito municipal até no âmbito federal, estadual, empresas. Então, é uma forma, a gente vem calculando, ao longo desse período, a partir dos dados de atividade, as emissões do setor agropecuário para todos os gases de efeito estufa. E aqui um destaque especial para o metano e o óxido nitroso, os dois principais gases do setor agropecuário, principalmente o metano, muito associado à fermentação entérica, a eructação bovina, né, o famoso arroto do boi. E junto com isso, né, a gente entendendo as emissões, onde estamos em termos de o quanto de gás de efeito estufa estamos emitindo para a atmosfera, por atividade, por fonte, nós também fazemos um exercício extra de calcular o quanto que o setor contribui com as remoções. O setor agropecuário é o único que consegue produzir, ao mesmo tempo que ele consegue reduzir bem as suas emissões. E aqui eu digo reduzir, é você deixar de emitir, ou por tonelada de produto, ou por hectare, e também remover carbono, principalmente no solo, esse compartimento que é onde nós temos os maiores estoques, e quando bem manejados, eles funcionam como esponjas que você incrementando esse carbono no solo, que estão aliadas com as práticas de
mais conservacionistas do solo, que impactam de forma benéfica a saúde do solo, também trazem mitigação. Então, nós buscamos fazer esse exercício extra, adicional, e que vemos fazendo pesquisa, buscando aperfeiçoar, propor formas de contabilizar isso, porque isso traz uma foto mais prática do que acontece no campo, entre os diferentes sistemas produtivos brasileiros, nas diferentes regiões, para diferentes atividades produtivas. Então, esses dados que nós trazemos são referentes aos gases, às diferentes anos ao longo do tempo, para diferentes fontes da pecuária, da agricultura. Isso permite entender onde estamos e para onde estamos indo ao longo do tempo. E a partir desses dados também a gente consegue fazer análises de proposição de soluções que já existem, já estão sendo adotadas. O nosso direcionamento é escalar elas, que elas sejam abrangentes, que elas cheguem a todos os tipos e tamanhos de produções. Qual é o impacto delas, uma vez que implementadas, trazem nas metas climáticas que o Brasil assumiu, nas metas setoriais. Nós temos aqui um exemplo, o próprio Plano ABC+, né, já na sua segunda fase, criado lá no começo de 2010, então já estamos no ABC+, agora. Como essas práticas, quando adotadas no campo, trazem benefícios socioambientais e socioeconômicos também. Então, os dados do SEG sempre buscam e trazem essa clareza em termos de onde estamos, de onde podemos chegar e o que temos que fazer para alcançar e estabelecer um setor cada vez mais que facilite e contribui com a mitigação climática. Muito bem, Gabriel. A gente ainda vai conversar bastante sobre esse assunto, que é muito interessante e ainda temos muito a destrinchar, mas eu preciso fazer um rápido intervalo, então vou pedir para você aguardar só um pouquinho que a gente volta para continuar o nosso bate-papo, tá bom? Perfeito. Valeu. E a você que está em casa, eu quero aqui só reforçar um convite para rever toda a nossa programação aí, as entrevistas, os programas, onde, quando quiser, tudo na íntegra, basta acessar o nosso canal no YouTube, o youtube.com/agromaistv. A gente vai fazer então uma rápida pausa aqui no nosso Ação Sustentável e voltamos já já. Estamos de volta com o nosso programa Ação Sustentável. Sejam todos muito bem-vindos aqui com a gente. Vamos voltar ao nosso bate-papo aqui com o Gabriel de Oliveira Quintana. Ele é o analista em ciência do clima lá do Imaflora. A gente está tendo um bate-papo super interessante que a gente vai continuar agora no nosso segundo bloco, né, o Gabriel? A gente conversou ali um pouquinho sobre as metodologias e tal que direcionam esse trabalho desenvolvido e reconhecido agora por vocês, né? E aí, queria que você contasse para a gente agora um pouquinho sobre por que importa para o agronegócio, ou seja, o que o produtor rural ou a empresa agropecuária ganha com estimativas mais confiáveis de emissões ou de remoções de gases do efeito estufa. Pessoal que às vezes ainda não está tão familiarizado com essas questões, ajuda a gente a entender então por que é tão importante, de que maneira essas estimativas são importantes para a agropecuária, para as empresas envolvidas nesse setor também. Perfeito, Felipe. Bom, quando a gente olha um sistema produtivo, uma fazenda, independente da atividade que ela sobre o viés, sobre a perspectiva de gases de efeito estufa, entendendo os fluxos, ou seja, o quanto de gases ela está emitindo e quais são esses gases, quais são as fontes, e o que ela está, no sentido contrário, ajudando a remover ou ajudando a reduzir esses gases, você consegue ter uma foto de onde essa propriedade está em termos de sustentabilidade climática. E quando a gente está falando de emissões para o setor agropecuário, emissões nada mais vai ser do que uma perda de eficiência do sistema. Quanto mais emissão no sistema, muito provavelmente ele não está tendo o manejo adequado o suficiente para não ter esse investimento em termos de recursos, insumos, sendo absorvidos, sendo otimizados com eficiência dentro da sua produção. Então, quando a gente fala de emissões, de forma bem geral, no setor agropecuário, a gente está falando de uma perda de eficiência produtiva. Algumas emissões são intrínsecas àquela atividade, são necessárias ocorrer,
mas algumas podem reduzir ou nem existir. Então, quando a gente traz esse olhar, a gente consegue colocar essa lupa, essa lente sobre as fazendas, e aqui agricultura, pecuária, de corte, de leite, grãos, soja, cana, agricultura familiar, trazer essa lupa é interessante porque as ações que vão ajudar a reduzir as emissões, muitas delas, ou quase todas, estão alinhadas com esse aumento de produtividade por hectare, por emissão, por tonelada de produto, quilo de produto. Então, quando você adota uma tecnologia, você melhora alguma prática, você implementa ela, você, além de estar auxiliando no enfrentamento da crise climática e reduzir essas emissões, você também está garantindo e aumentando maior a resiliência do seu sistema produtivo. Um exemplo disso, produtores que vêm manejando melhor o solo, tanto para a agricultura, nós temos aí já bem difundido o plantio direto, também temos o sistema plantio direto, que ajuda a manter esse solo permanentemente coberto, com pouco ou nenhum revolvimento, com incremento de matéria orgânica. Aqueles produtores que já adotam o plantio direto, o sistema plantio direto, em tempos de estiagem, ou de chuvas intensas, ou combate à erosão, respondem melhor àqueles que não fazem. E essa prática ajuda a remover carbono pelo solo, é uma prática de mitigação. Então, você entender onde você está, quais são as práticas que você pode fazer, que vão te ajudar a ter mais produtividade, e que isso ainda auxilia no enfrentamento da crise climática, é uma situação ganha-ganha. E muitas dessas práticas vão trazer um incremento de produtividade. Então, a gente está falando aqui de uma grande oportunidade que, se olhada de forma conjunta, o setor todo só tem a ganhar, só tem a se desenvolver ao se adaptar cada vez mais, ao reduzir suas emissões e tornar cada vez mais produtivo. E no fim das contas, quais são os atores que podem usar ou já estão usando, né, esses dados do Imaflora? A gente tem uma vasta gama de atores que vão desde a academia, então quem vem produzindo ciência e precisa de dados mais atuais e confiáveis, disponíveis e acessíveis de forma gratuita, tanto que o SEG é a maior plataforma de dados climáticos do mundo, e é brasileiro, está tudo lá, qualquer um pode acessar. Temos a plataforma que você consegue fazer os filtros, ver os gráficos, baixar os dados, os relatórios também. Então nós temos muito esse papel forte da academia, que vem se usando esses dados para gerar mais ciência, gerar mais conteúdo, para impactar decisões. Nós temos alguns estados que assumem os dados do SEG, porque para além do setor agropecuário, nós temos outros setores, como resíduos, indústria, energia, como isso está associado a desmatamento ou não, vem usando esses dados de forma que seja oficiais daquele estado. Um exemplo que nós temos aqui é o próprio estado de São Paulo, o estado do Goiás. Então, nós temos hoje cerca de 9, 10 estados do Brasil que não precisam fazer inventários, levam um certo tempo, porque eles usam os dados do SEG atualizados ano a ano e de forma facilitada. Então nós temos esses dados, nós temos alguns estudos com base para empresas demonstrando que como ao desenvolver certas soluções práticas no campo, dentro das fazendas, são ótimos exemplos de soluções que precisam ser escaladas. Então, uma vez que elas são fomentadas, elas aumentam a adesão, o quanto que elas ajudam a reduzir, por exemplo, as emissões de um município, a emissão de um estado. Nós temos um forte exemplo de um município que vem usando os dados do SEG para monitorar suas políticas municipais, é o município de Paragominas. Ô Gabriel, e em termos de escala, qual o recorte geográfico ou produtivo do trabalho do Imaflora? É nacional, é por estado, ou é por tipo de produção, talvez, por bioma? Nós temos a forma mais desagregada que nós temos é bioma dentro de município. Então, um grande exemplo que eu posso te dar aqui é em Piracicaba. Piracicaba tem tanto o bioma do Cerrado quanto da Mata Atlântica. Então, nós conseguimos alcançar o quanto de emissão tem dentro do bioma de Mata Atlântica de Piracicaba, aqui no estado de São Paulo, e quanto tem no bioma de Cerrado. Só que nós temos isso para todos os 5.570 municípios. E dentro desses bioma por município, nós temos, por exemplo, o que é gado de corte, o que é gado leiteiro, o que são suínos, o que são aves, o que é soja, o que é milho, o que é cana, o que é uso de calcário, uso de ureia, uso de outros tipos de fertilizantes sintéticos, nitrogenados, por exemplo. Então nós temos toda essa gama de fontes de emissão associada a essas atividades.
junto com as remoções que também são imprescindíveis da gente trazer um recorte, um olhar cada vez mais aprofundado para contabilizar essas contribuições que o setor também tem, para que elas sejam cada vez maiores. Então, a gente entendendo onde nós estamos, a partir desses dados, gera todas as condições e subsídios para que a gente consiga tomar as decisões para que isso seja cada vez mais fomentado também. Então, uma vez que a gente tem para o município, a gente tem por todos os biomas brasileiros, nós temos por todos os estados, ao longo desse período de série histórica, que vai desde 1970 até o último ano mais recente. E aí, para fazer essas estimativas, então, vocês, pelo que eu entendo, assim, pelo que eu estou percebendo, vocês fazem uso de dados públicos, mas também de dados privados, de monitoramento em campo, de satélite, é todo um compilado de análises, né? Isso mesmo, é um grande trabalho que envolve diferentes equipes também, porque nós nos baseamos em fontes de dados oficiais. Então, aquelas que representam onde o país está em relação àquela atividade ou outra. Então, a gente faz muito uso dos dados do IBGE, por exemplo, que é a fonte de dados oficiais para o Inventário Nacional. É a fonte de dados que o país leva em consideração quando vai formular políticas públicas, por exemplo. Então, nós partimos dessa base de dados, e aqui no setor agropecuário que a gente faz os cálculos, majoritariamente a maior parcela desses dados. Alguns outros dados que não estão no IBGE, nós aí utilizamos sempre as fontes de dados alinhadas com o Inventário Nacional, e quando elas deixam de existir ou são descontinuadas, ou elas não disponibilizam no tempo que a gente tem para fazer os cálculos e atualizar, nós utilizamos sempre a base oficial nacional, sempre dados nacionais, isso é importante destacar, mais similar, mais que se conversa com essa base de dados possível. Então, usamos dados da Embrapa, por exemplo, do Instituto Rio Grandense de Arroz Irrigado, o IRGA. Nós utilizamos dados da ANA, da Agência Nacional de Difusão de Adubos. Então, bases de dados e dados setoriais que sempre são confiáveis e que representam fontes nacionais de base de dados. Ô Gabriel, e para o setor agropecuário, a partir de todas essas estimativas, né, quais são as práticas de produção ou de manejo que você destacaria como promotoras de baixas emissões ou de remoção de carbono? Enfim, que essas estimativas então ajudam a evidenciar. Dá para trazer algumas atividades? Dá, nós temos muitos exemplos e esse que é a parte legal, nós sabemos quais são essas soluções. O desafio aqui é fazer com que elas sejam um padrão de produção, não exceção. Não um bom caso em que está sendo aplicado. Então, o grande desafio aqui é reconhecer quem já vem fazendo, destacar que há muito seja sendo feito e que isso seja a linha de base do setor como um todo daqui para frente. Então, a gente pode separar por atividades, por exemplo. Quando a gente fala, por exemplo, na pecuária, nós temos aí a recuperação de pastagens degradadas, e uma vez que elas são recuperadas, que elas continuem sendo bem manejadas. Então, essa melhor manejo do solo, com essas boas práticas no campo, vão fazer com que haja uma remoção no solo e, de quebra, você está fornecendo uma maior quantidade e qualidade de alimento para esse gado criado a pasto. Então, você vai ter ainda um ganho na redução de emissões desses animais, ao passo que você está fornecendo mais energia para a dieta deles, atendendo a demanda nutricional desses animais. Então, pensando num gado de corte, que você pode ter um ciclo mais longo de abate, você pode contribuir com a redução desse ciclo. Então, você está produzindo mais, ou até mesmo a mesma quantidade, com menos emissões. Então, esse é um ótimo exemplo, né? A recuperação de pastagens degradadas e o abate precoce. Nós temos a adoção de sistemas de tratamento de dejetos na pecuária. Então, nós temos os biodigestores, que você consegue fazer aproveitamento energético desses dejetos, que precisam ser ambientalmente tratados e deixados no meio ambiente, né? Você conseguir dar uma destinação ambientalmente correta, mas que quando você utiliza tecnologias mais eficientes, menos emissoras, como biodigestores, composteiras, você consegue reduzir essas emissões e ainda fazer
no aproveitamento dos resíduos que ficam no campo, como fontes de fertilizantes, ou o próprio aproveitamento energético, como o biogás, o biometano. Essa é uma solução também. Para a agricultura, e aqui algumas delas também podem ser absorvidas e devem ser adotadas para a pecuária também, nós temos, por exemplo, o uso de fixação biológica de nitrogênio, o uso de bioinsumos, suprimindo aí a necessidade de fontes sintéticas de fertilizante de nitrogenado, a partir desses bioinsumos, dessas bactérias fixadoras de nitrogênio nas próprias raízes da planta ou de forma aplicada nas folhas. Então nós temos esse exemplo para a agricultura, junto com, eu havia comentado um pouco tempo atrás, o próprio sistema plantio direto, o sistema como um todo, em que você tem a rotação de culturas, o não revolvimento do solo, a plantio na linha da semeadura, a manutenção constante da matéria orgânica nesse solo, ainda mais em solos tropicais, em que a oxidação é muito grande e a matéria cicla muito. Então esses solos bem manejados na agricultura, na pecuária, são soluções que já são adotadas e que precisam ser escaladas ainda mais. Então esses são alguns exemplos que a gente tem para o setor agropecuário como um todo. E aqui é interessante destacar também o papel fundamental que sistemas integrados fazem. Então aqui eu falo tanto de sistemas agroflorestais, e sistemas bem complexos e multidiversos de produção de alimentos ou fibras e fontes de energia, como aqueles sistemas integrados relacionados à integração lavoura, pecuária e floresta, o ILPF, o agro-silvio-pastoril. Esses sistemas que você consegue consorciar, né, numa mesma área, produção de madeira, de grãos, ter pecuária ali, de corte, o leite, você consegue otimizar ainda mais esse uso da terra e como isso se acopla numa olhar de paisagem dessas localidades, desses territórios. Então você está manejando e intensificando sua produção de modo que você nunca deixa de perder em termos de gases de efeito estufa. Você está sempre aproveitando todos os seus insumos e toda a ciclagem de nutrientes daquela região, junto com a otimização da produtividade. Então esses são alguns exemplos. Sim, Gabriel. Olha, se a gente tivesse tempo, a gente poderia render aqui mais uma hora conversando sobre esse assunto, porque de fato tem muita coisa, é uma novidade para muita gente que está nos assistindo, inclusive, então é sempre interessante trazer esses temas e detalhar direitinho de uma maneira didática, assim como você fez, para o pessoal de casa entender exatamente todas essas questões, todo esse cenário. Mas o nosso tempo é curto, então eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente, quero parabenizá-los mais uma vez pelo reconhecimento aí, né, da ONU, da FAO, e sabe que o canal está aberto para esse diálogo, então vamos voltar a conversar em novas oportunidades sobre esse trabalho, mas também sobre outros aí desenvolvidos pelo Imaflora, que inclusive já é um parceiro nosso, pessoal sempre muito gentil em atender as nossas demandas, viu? Muito obrigado, Gabriel. Obrigado, Felipe, agradeço a oportunidade, que essa conquista ela é compartilhada, é do Imaflora, levando o que temos de melhor aqui no Brasil e que sirva para catalisar cada vez mais nossas ações também. Com certeza, Gabriel. Obrigado mais uma vez, viu? Até a próxima. E a você que está em casa, muito obrigado pelo carinho da audiência, pela companhia com a gente até aqui. A gente se encontra em outras oportunidades aqui ao longo da programação. Até a próxima. Tchau.